Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. E hoje eu vou falar para vocês porque eu decidi continuar na Aliança Divergente. E o primeiro ponto, o primeiro motivo que é crucial para mim é conseguir me manter dentro de um ambiente onde as pessoas estão buscando a mesma coisa que eu. E dentro da Aliança Divergente se trata do grupo de aliadas. Eu já falei aqui no outro vídeo passado, onde eu comentei sobre o que eu tenho acesso dentro da Aliança Divergente. E o grupo de aliadas é um desses pontos que eu falei. É muito importante para mim ter esse acesso de pessoas com as quais eu consiga me conectar com elas na hora que eu quiser. A qualquer momento que eu tenho uma dúvida que está ali me impedindo de avançar, eu jogo no grupo para que elas consigam entender comigo, fazer com que eu veja o meu ponto cego e que eu consiga avançar dentro de qualquer coisa que eu queira, né, avançar na minha vida. Isso é muito importante e é algo que mudou muito a forma com que eu vejo a minha vida e a forma com que eu decido cada coisa, porque digamos que quantas vezes, né, a gente fica indeciso em alguma coisa que a gente quer fazer e a gente não entende por que que a gente está na dúvida e existe vários fatores envolvidos ali onde a gente precisa analisar cada detalhe e isso faz com que a gente se mantenha parada sem conseguir se movimentar para resolver de fato aquela questão. E muitas vezes a gente deixa aquilo de lado, não resolve, porque a gente não conseguiu sair daquele limbo de pensar, pensar e não conseguir tomar a decisão certa. E com um grupo de aliadas, eu consigo, qualquer momento que eu tiver uma dúvida, dentro de qualquer coisa que eu queira fazer, eu consigo jogar ali no grupo e pedir uma ajuda para que elas consigam abrir mesmo os meus olhos e que eu consiga fazer a melhor escolha. Esse é um ponto que eu acho incrível. Vamos para apresentações. Se você não me conhece, eu sou a Roseli Santos, aliada da Aliança Divergente. E eu criei este canal com a ideia de acender em você o meu divergente que deseja mudar o jeito que vive na vida. Então, bora para o conteúdo deste vídeo. E o outro ponto que eu acho interessantíssimo é os encontros semanais que acontecem. Muitas das vezes quando a gente está num processo de desenvolvimento, eu falo isso com muita propriedade porque eu venho buscando esse desenvolvimento há mais de 7 anos. E eu sempre me vi perdida em decidir alguma coisa muito importante que eu queria decidir ali dentro de alguma área da minha vida. E como eu já disse aqui neste canal, a Aliança Divergente ela trata três pilares aqui da nossa vida, sendo o pilar financeiro, o pilar de relacionamento e o pilar de saúde. Então, para cada pilar, a gente consegue desenvolver de forma ali contemplada, podemos dizer assim, separadamente cada pilar. Então, além dos conteúdos gravados, a gente consegue ter acesso a esses encontros semanais, onde cada encontro é abordado um desses temas, né? É abordado ali assuntos onde a gente consegue desenvolver um desses temas, um desses pilares na nossa vida. Então, toda semana, segunda-feira é o encontro de impulso, né, para já te impulsionar durante a semana. E em todas as quintas-feiras são os encontros de reforço, para reforçar ali a nossa semana. Então, é uma estratégia que eu acho muito interessante. Então, toda semana eu assisto os encontros e pego muitos insights para aplicar na área onde eu estou querendo desenvolver ali na minha vida, né. Então, eu consigo aproveitar basicamente 100% de tudo que eu assisto, porque eu sempre tenho o meu caderninho e assino tudo, anoto. E aí quando eu tô também com uma dúvida para decidir alguma coisa, é ali onde eu pego também os insights. Então, ou eu tenho um grupo de aliadas, ou eu consigo também desenvolver essa decisão dentro desses encontros. É uma coisa que para mim é um apoio imensurável, sabe? Não é você ficar lendo livros, assistindo cursos, sem um suporte mesmo ali para você ficar tirando suas dúvidas, né? Porque muitas vezes é o que eu falei, que a gente fica meio perdido mesmo, sem entender por que que a gente está com a dúvida ou por que que a gente deve dar o próximo passo. Então, os encontros é muito importante por isso. Então, sempre vem aliados, pessoas grandes do mercado, seja o mercado financeiro, o mercado da saúde, o mercado de relacionamento, pessoas que vão nos dar ali um direcionamento legal, obviamente abordando temas que têm a ver com a teoria da permissão, que é onde é regido, a Aliança Divergente é regido por essa teoria. Então, todos os conteúdos é baseado dentro dessa teoria e quando a gente vai ver os conteúdos, né, eles nos ajudam a desenvolver os três pilares onde eu já falei aqui com vocês. E ter acesso à teoria da permissão, é uma teoria maravilhosa, que eu amo, me fez viver com mais sentido. Então, o que que eu quero dizer com isso? Dentro da Aliança Divergente é muito estudado e falado, comentado sobre duas escadas que a gente está sempre ali caminhando, galgando os níveis dessas escadas.
e que, por nossas dependências emocionais, a gente acaba ficando muito no primeiro, no segundo degrau, no terceiro degrau dessas escadas. A primeira escada é a escada da maturidade, onde a gente está sempre buscando afeto, reconhecimento, recompensa, sentido e legado. E cada um desses degraus, eles são super importantes na nossa vida, contando com que a gente não fique muito tempo em um deles, né? No caso da escada da maturidade, a gente não pode ficar muito ali na escada, no primeiro degrau, que é o degrau do afeto. Então, muitas pessoas acabam vivendo a vida inteira, né, nesse primeiro degrau, buscando afeto. E por elas terem essa dependência emocional, essa carência emocional, elas não conseguem avançar. Então, por mais que elas queiram muito avançar, elas estão presas ali naquele primeiro degrau, né, querendo esse afeto e reconhecimento e também a recompensa, que é o terceiro degrau. Então, não é saudável, a aliança aborda que não é saudável que a gente fica dentro desses, em cima desses três primeiros degraus, porque isso vai fazer com que, de fato, a gente fique parado na nossa vida, porque a gente está buscando uma coisa onde, digamos que você quer buscar uma coisa que é muito grandiosa na sua vida, você quer conquistar a vida, você é o mundo, quer conquistar coisas grandiosíssimas, ser milionário, ser empresário. Só que para você conseguir estar nesses estágios da sua vida, você não pode se manter em cima desses três primeiros degraus. Então a aliança ela traz para a gente os motivos do porquê a gente se mantém em cada degrau e o que a gente precisa fazer para avançar a nossa vida e subir para o sentido e depois legado, né, que é o quarto e quinto degrau. A outra escada é a escada da postura, que eu amo muito. Todos os dias na minha vida eu fico aqui pensando, hoje eu estou em qual degrau? Hoje eu estou em qual degrau? São 5 degraus também, sendo do reclamar, justificar, questionar, propor e aplicar. Então, todos os dias eu fico pensando nas situações que está gerando na minha vida, que está acontecendo na minha vida. E em qual degrau, qual desses degraus da postura eu estou agindo, né? E é muito interessante porque a gente consegue entender como e em qual área da nossa vida a gente está sendo infantil, vamos dizer assim, em só reclamar, em só justificar o porquê que a gente não está avançando. E isso para mim é muito importante, é como se fosse a bússola do meu dia. Eu vejo a escada da maturidade como uma bússola para a minha vida e a escada da postura como uma bússola para o meu dia. Como que eu devo seguir o meu dia, de como que o fato de eu me manter mais no degrau do propor e aplicar e pouco no degrau de questionar porque as coisas estão acontecendo, é o que vai de fato direcionar o meu dia ali e fazer com que eu consiga avançar para o meu sonho grande, que é para onde eu quero ir. Então, quem justifica muito, quem reclama muito, não sai do lugar. Pode ver, se você é esse tipo de pessoa, já pega esse alerta para a sua vida, já anota aí quais foram os degraus que você veio se mantendo mais durante a sua vida e para onde você quer seguir, se vale a pena, se é isso realmente que você quer avançar para a sua vida, então é indicado que você se mantenha no degrau de propor e aplicar qualquer coisa que você queira fazer na sua vida. Dito isso, tem outra coisa, um outro ponto que eu amo dentro da Aliança Divergente, que vale muito a pena para mim, é o plano perfeito, porque o plano perfeito, ele basicamente é o meu sonho grande. Eu organizo o meu sonho grande, como que eu vou realizar o meu sonho grande dentro do plano perfeito. Então, o que acontece é o seguinte, eu vou sempre estar fazendo alguma coisa muito grandiosa durante o meu dia que vai fazer eu avançar em direção ao meu sonho grande. E esses encontros, a gente consegue fazer um encontro de alinhamento de execuções do nosso plano perfeito, que é baseado basicamente em ações, microações, de que você cria os objetivos e você traça esses microações para você avançar de forma que a médio e longo prazo você vai alcançar o seu sonho grande. Isso para mim é incrível, me trouxe muita clareza do que eu preciso executar na minha vida, no meu dia a dia, para de fato, a médio e longo prazo eu consiga realmente alcançar o meu sonho grande. Então, todos os dias eu olho para a escala da maturidade, vejo como que estão as minhas relações, olho para a minha escala da postura e vejo em qual degrau eu estou agindo ali diante daquela situação que está me fazendo avançar dentro dessas ações que eu preciso fazer ou que está me fazendo parar dentro dessas ações que né, acaba impedindo com que eu avance ali para realizar o meu sonho. Então é muito importante que a gente fique atento a isso. Eu, como aliada, eu consigo ficar ligada durante todo o dia para cada coisa que acontece na minha vida. Às vezes eu me pego justificando, eu falo, não, não é esse degrau onde eu quero estar.
não é aqui que eu vou realizar meu sonho, não é aqui onde eu vou ter as melhores ferramentas para conseguir pensar com clareza e realizar essa ação aqui de forma excelente, que vai me fazer me impulsionar e dar um passo gigantesco para me deixar cada vez mais próximo do meu sonho. Então é exatamente assim que uma mente divergente funciona. A partir do momento que você tem acesso a toda essa mentalidade da teoria da permissão e dos porquês que acontecem na tua vida, os acontecimentos que acontecem, você começa a ficar ligada muito nos pequenos detalhes da sua vida. Isso para mim é muito importante. Dentro da aliança, a partir do momento que eu me tornei aliada, desde o resgate dos otimistas, eu comecei a ver o quanto era importante que a gente fique atento aos acontecimentos que acontecem na nossa vida e que a gente consiga, através de todas essas ferramentas, ficar ligado e ter a melhor atitude, ter a melhor ação, né, para resolver o que a gente precisa resolver. E todo o movimento dentro da Aliança Divergente que eu percebo é que eles estão a cada momento nos movendo, nos ajudando a nos impulsionar a seguir adiante, a avançar, a não manter no padrão de vítima, a não manter no padrão de vingador, de narcisista. E quando você tiver acesso, não sei se você já é aliada ou se você pretende se tornar, você vai entender mais sobre o que eu falo e até mesmo nos vídeos que eu posto aqui você vai entender mais sobre um pouco dessa linguagem que eu abordo aqui. Então, antes da Aliança Divergente, eu cheguei até a falar num vídeo anterior que eu era uma pessoa que eu tinha muitos sonhos, mas eu quase não aplicava muito do que eu sonhava e das coisas que eu queria fazer. Então eu tinha sempre assim um caderno dos meus objetivos, mas eu não sabia como executar aquilo. E às vezes eu até sabia, mas eu não conseguia avançar, eu não sabia por quê. E quando eu entrei para a Aliança Divergente, eu entendi o que estava me parando, que é exatamente as dependências emocionais que eu mantinha ali inconscientemente na minha vida, que eu também não sabia o que era aquilo mesmo. E isso me fez ter clareza da minha vida, ter clareza dos meus sonhos, ter clareza para onde eu quero ir, ter clareza diariamente em qual degrau eu quero me manter. E isso, para mim, é o que de fato me faz me manter dentro da Aliança Divergente, porque é algo que soma todos os dias para mim, na minha vida. E se você está curtindo este vídeo, você se identificou com muitas das coisas que eu falei aqui, já curte esse vídeo, se inscreve no canal para você receber mais vídeos onde eu falo de como que é a Aliança Divergente. Eu vou estar sempre trazendo vídeos falando sobre a minha experiência, falando sobre as ferramentas, sobre a teoria. Eu quero trazer vídeos diversificados com temas que façam você entender o que realmente é a Aliança Divergente, que você, caso você queira entrar, fazer parte dessa comunidade maravilhosa que eu amo, você já vai ter entendido muita coisa. E antes da Aliança Divergente, eu sentia que por mais que eu quisesse muito avançar, algo parecia me parar, por mais que eu quisesse realmente alcançar aquilo que eu me propunha, né? Eu me sentia procrastinadora, eu me punia, eu me sentia a pior pessoa do mundo. E só foi aqui dentro que eu entendi que aquilo que eu estava vivendo era apenas. Eu estava imersa dentro de um dos danos da dependência emocional. São 5 danos, sendo eles medo, culpa, procrastinação, desânimo e insegurança. Eu vivia muito na procrastinação e também na insegurança, na verdade, porque eu deixava de fazer coisas porque eu me sentia insegura. E, na verdade, a procrastinação ela apenas impedia com que eu fizesse aquilo que eu estava me sentindo insegura para fazer. Então, quando eu entendi que aquilo, toda aquela situação, ela partia de dependências emocionais que eu precisava resolver, e a partir do momento que eu resolvesse, eu iria avançar, né? Ou pelo menos eu estaria ciente porque do motivo de eu não avançar, ficou muito claro para mim. E tudo fez muito sentido. Hoje eu entendo que se eu não estou querendo avançar, eu entendo que alguma dependência emocional está influenciando ali nesse meu núcleo, nesse meu ciclo, que está me fazendo impedir, está me impedindo, né, de avançar e tomar a decisão correta para que eu avance dentro daquilo que eu me propus a fazer antes. E isso, ter esse conhecimento, é muito libertador, porque você começa a ter o controle da sua vida. Você apenas entende que tudo bem, eu tenho essa dependência emocional, eu estou me procrastinando. Eu não quero resolver essa dependência emocional, então eu vou ficar aqui. Ou você pensa, não, essa dependência emocional está impedindo com que eu avance para conquistar o meu sonho, realizar os meus objetivos. Então, como que eu faço para resolver essas dependências emocionais aqui? Então, isso, ter essa vivência, essa certeza, essa clareza e o compromisso com a minha vida, me faz todos os dias escolher a aliança, escolher estar por dentro de todas as atualizações, de tudo que a gente precisa ter contato e ter conhecimento, estudar para avançar.
E para mim, a Aliança Divergente foi um dos maiores presentes que eu ganhei na minha vida, que eu recebi, foi ter conhecido o Elton Euler e fazer parte dessa comunidade que eu acho incrível. E como eles sempre dizem, a Aliança Divergente não é um curso, já começa que não é um curso, onde você começa, estuda e termina. A Aliança Divergente, ela é um movimento de início, meio e meio. Então, quem entra para a Aliança Divergente não entra para sair, porque entende que estamos em constante evolução. E a Aliança Divergente tem as ferramentas para que a gente consiga avançar, nos livrar das nossas dependências emocionais, dos nossos medos, das nossas culpas, insegurança, do nosso desânimo, das utilidades que a gente traz para a nossa vida, vindo com doenças, com parentes, com perda de dinheiro e tudo. Então, quando você entende o que rege a teoria da permissão, você passa a entender que quem domina a sua vida, quem é o dono e quem é o escritor da sua vida é apenas você e mais ninguém. Então, a Aliança Divergente, ela traz pra gente essa responsabilidade para com a nossa vida, que a gente consiga fazer e ter escolhas que a gente quiser ter, porque se trata da nossa vida. Então, não é, eu passei a não viver mais como se tudo fosse por acaso. Eu entendi que eu é que causo as coisas que acontecem na minha vida. Seja por eu decidir alguma coisa, por eu estar em dúvida de alguma coisa, por eu desistir de alguma coisa, e tudo isso envolve as minhas relações. Então eu entendi que o que eu preciso fazer é cuidar das minhas relações e manter os limites claros e os vínculos fortes. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta quantas vezes você quiser. Era bom se tivesse várias vezes como dar curtida, né, gente? Mas enfim, curta esse vídeo, se inscreva neste canal se você se interessou por este conteúdo. Isso ajuda o youtuber a entender que este conteúdo é relevante para que mais pessoas consigam ter acesso a este tipo de conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês. Um beijo, espero que tenha gostado e até a próxima.